amado Pai querido, estamos na sua presença, meu Deus, e temos muita gratidão por estar aqui. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos entregou, meu Pai, desafios e vitórias nesse dia. E mesmo nos maiores desafios, meu Pai, nós sabemos que era como um professor ensinando o seu aluno. O Senhor, meu Pai, é o nosso professor. E eu vejo essa luta, Senhor, a luta que o Senhor tem, meu Deus. A luta, meu Pai, de não desistir de nenhuma ovelha. A luta, meu Pai, que deixando sim, se necessário, as 99 só para encontrar aquela ovelha perdida, meu Deus. O Senhor, meu Pai, está sempre atento, como um filho, Senhor, que se perde. Sim, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado. Perdoa as nossas falhas, pecados e erros. Perdoa, meu Deus, porque sem Ti nós não sabemos viver. Nós não sabemos orar, nós não sabemos andar. Porque aquele, meu Deus, que pisou no lugar santo, não sabe viver de outra maneira, meu Deus. Obrigado. Meu Deus, visita cada coração. Que nenhum, meu Pai, se permita ser roubado, meu Deus, nesse dia. Meu Deus, que o Senhor venha tocar em cada coração, meu Deus. E que cada um, meu Pai, seja incendiado nessa noite. E já nesse início desse culto, meu Deus, o Teu fogo venha consumir a todos nós. E que o Senhor possa nos orientar. Que o Senhor possa, meu Pai, nos resgatar. Que o Senhor, meu Pai, possa nos restaurar, meu Deus. Meu Deus, nos ajude. Nos ajude, meu Deus. Meu Deus, eu preciso que o Senhor nos ajude. Meu Deus, se não for o Senhor, meu Pai, não tem como, Senhor. Não tem outra maneira. Nós não temos plano B, Senhor. Nós só temos um plano, meu Pai. O plano, meu Deus, de cumprir, Senhor, de obedecer, de sacrificar, meu Pai. Sim, meu Pai, de andar nos caminhos certos, Senhor, de procurar a luz e não desviar, Senhor, do caminho da verdade, o único caminho que existe. Eu peço, meu Pai, que o Senhor tome esse dia, essa noite, e que nenhum de nós, meu Deus, venha sair os mesmos que entraram, mas que sairemos, meu Pai, outras pessoas, pessoas famintas, pessoas dispostas a fazer tudo, meu Pai. Meu Pai, dispostas a fazer tudo, meu Deus, para Te agradar, para viver, meu Deus, o melhor ano, o melhor mês da sua vida. Eu acredito, meu Pai, nessa operação. Eu acredito, meu Deus, do fundo da minha alma, meu Pai, que o Senhor quer. O Senhor quer, meu Pai, fazer. O Senhor quer operar, meu Deus. E que possamos entregar e dar as condições necessárias para a Tua operação, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Nós Te amamos demais. E nós Te agradecemos, meu Deus, por este trabalho, que já no início, meu Pai, o Senhor, meu Pai, já está derramando sobre nós. Meu Pai, que cada casa, desde daqueles, meu Pai, que estão aqui, meu Deus, fisicamente, até aqueles que estão pela transmissão, que sejam cheios do Teu Espírito, que sejam tomados pelo Teu Espírito, que esse altar, meu Pai, venha pegar fogo, meu Deus, e venha incendiar, meu Pai, a todos nós. Que as palavras que saírem deste altar, meu Deus, tragam mudanças, transformações, restaurações, meu Deus. Que esse, meu Pai, que a palavra deste dia, Senhor, venha trazer, meu Deus, um renovo para a nossa alma, meu Deus. E sim, uma coragem, uma ousadia
para resgatar, meu Pai, e tirar da boca do diabo tudo aquilo que ele roubou, Senhor. Sim, meu Deus, que possamos arrancar tudo, meu Deus. E se ele se virar contra nós, nós iremos golpear como Davi, meu Deus, golpeava cada ovelha que era roubada. Ninguém, meu Pai, ninguém mais vai roubar aquilo que o Senhor confiou a nós. Ninguém mais vai entrar no nosso território e roubar as ovelhas que o Senhor nos deu, meu Deus. Que o Senhor nos deu para cuidar. Ninguém, meu Deus, vai mais roubar nossa casa. Ninguém mais, meu Deus, vai cirandar com a nossa vida. Ninguém mais, meu Deus, vai trazer divisão para o nosso casamento, para a nossa família. Não, meu Deus, nenhum, meu Deus, leão e urso, nenhum espírito imundo vai tomar conta, meu Pai, da nossa mente mais. Nós, meu Pai, estamos dando um basta hoje. E já iniciando no início desta reunião, não irá, meu Pai, tomar conta da nossa mente, dos nossos ouvidos, da nossa boca, do nosso coração. A partir de hoje nós estamos dando um basta, meu Pai, e que o Senhor tome o controle, meu Pai, da nossa vida, pensamentos, sentimentos, ouvido, boca, coração, meu Deus, que o Senhor tome conta de tudo, meu Deus, de tudo, e que nada seja desperdiçado, nada, meu Pai. Não, meu Pai, nós não iremos mais desperdiçar nada. Nem palavra, nem oração, nem louvor, meu Pai, nem entrega, meu Deus. Nós não seremos mais um povo que desperdiça. Nós iremos, mesmo aquilo que sobrar, vamos, meu Pai, colocar em cestos e guardar. Porque tudo foi dado, meu Deus. E nós temos que cuidar aquilo que foi nos confiado. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, fala, eu creio nisso. Que terei o melhor ano da minha vida. Eu declaro na minha vida inteligência, sabedoria, coragem, ousadia, novos dons, novos talentos, poder e autoridade sobre tudo. Fala, eu declaro na sua vida também. Pode sentar, por gentileza. Eu não vou me desculpar o meu gaguejar quando o Espírito Santo visita, porque ele não é uma vergonha, mas é uma honra para mim. E ele visitou, né? Não estava, e como se diz, né? Pode vir qualquer hora, eu estou à disposição. Se me for ao altar, em cima do altar ou fora do altar. E é dessa maneira. Nunca é uma hora ruim, sempre é uma excelente hora. É quando ele te toma, aí você, quem sabe que eu estou falando. Isso é maravilhoso, é ou não é? Lei da recompensa. Faça escolhas extraordinárias. Escolhas extraordinárias. Quando nós falamos do que é extraordinário, nós falamos aquilo que não é ordinário. Aquilo que é fora do comum, aquilo que ultrapassa todo o limite do que é natural. Pessoas extraordinárias é aquelas que fazem escolhas extraordinárias, pessoas épicas, aquelas que fazem escolhas épicas também. A sabedoria é um dom do Senhor. E com a visão e sabedoria, nós prosperamos, nós vamos longe, nós avançamos, nós conquistamos tudo aquilo que Deus planeja para nós. Nossa mente precisa estar sempre atenta, focada, porque a gente sabe que uma mente desfocada é como uma pessoa que ela está dirigindo um carro e mexendo no celular, mandando mensagem. A gente sabe que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Não adianta você querer agradar o mundo e agradar a Deus ao mesmo tempo. Não adianta você querer estar no caminho da verdade e no caminho da mentira. Não adianta você ir pelo caminho e, ao mesmo tempo, quando o caminho está um pouco pedregoso, você decide ir pelo atalho. Nós andamos focado. Pessoas focadas são pessoas poderosas. Repita comigo, uma pessoa focada é uma pessoa poderosa. Deus, Ele trabalha de forma personalizada e de maneira individual com cada um de nós. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. A palavra é disposto. A palavra é uma disposição. Se nós estivermos dispostos, e será que realmente, se eu perguntar para você, será que realmente você está disposto a vencer? Será que você realmente está disposto a ser curado? Você está totalmente disposto a ter o casamento restaurado, a ter uma vida próspera e abençoada? Eu tenho certeza que 99%, se não digo 100%, vai falar sim, eu estou disposto. Mas o que a gente está fazendo para isso? Essa promessa não é algo natural e nem sobrenatural. É uma lei que você ouve, e quando você obedece, você é beneficiado, e serve para o justo e serve para o ímpio. Uma lei é a lei da recompensa. Em Isaías ainda 1,19, na versão Voz, diz: se você prestar atenção agora, quantas vezes a gente quer prestar atenção depois? Quando o problema está na nossa frente, quando a situação chega e você não sabe como agir, ou você nesse momento exige uma disposição. Mas a Bíblia fala aqui, se você prestar atenção agora e mudar os seus caminhos, você comerá coisas boas de uma terra saudável. Se você prestar atenção agora, se você estiver prestando atenção agora, neste momento, e mudar os teus caminhos, porque mudança radical tem que ser uma mudança na hora, no mesmo momento ela chega e te impacta, e você não quer mais viver de outra maneira. Quando eu entendi que a mente, para Deus operar, precisa ser uma mente organizada, uma mente limpa. Quando eu passava e olhava algumas coisas, eu comecei a mudar. Comecei a tirar algumas coisas, comecei a organizar outras. Porque quando você começa a entender que o Espírito Santo é organizado, você não quer mais viver uma vida desorganizada. Quando você presta atenção e observa você mesmo, e vê que Deus exige uma disciplina, um procedimento. Quando você pega lá no livro de Êxodo, já entrando no livro de Levítico, você vê as regras. Você vê as regras de uma pessoa, quando ela vai ser uma pessoa impura ou uma pessoa pura. Os procedimentos. E mesmo um procedimento, Deus é Deus de ordem. Ele gosta das coisas organizadas. E quando você não está organizado, você está em desordem, então você está impuro. Você não está andando por aquilo que você sabe, mas aquilo que você sente, aquela tua vontade. Eu chego e faço o que quer, boto a Bíblia onde eu quero, tiro as coisas, vou deixando as coisas bagunçadas, minha vida é bagunçada, meu escritório é bagunçado, eu não tenho hora para comer, não tenho hora para orar, eu não tenho hora para ficar com os meus filhos, eu não tenho hora para vir na igreja. Eu vivo uma vida desorganizada, por quê? Porque eu não tenho uma organização em Deus. Porque quando você é tomado por Deus, você não sabe viver mais de outra maneira. Aquilo se torna impuro, nojento. Você observa para trás, você olha. Como eu fui aquela pessoa? Porque eu agi de uma maneira tão irresponsável com Deus? Porque eu agi de uma maneira tão irresponsável com a minha família? A Bíblia diz, em Isaías 1,19, na linguagem de hoje, na NTLH, se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas
que a terra produz. Ou seja, na NVI eu falo se estiverem dispostos. Na voz você fala, a Bíblia diz nessa tradução, se você prestar atenção agora e mudar seus caminhos. E agora na linguagem de hoje, se vocês forem humildes e me obedecerem. Os humildes são exaltados. Se eu for humilde para compreender que eu não sei tudo, e obedecer, e procurar esse manual que é a Bíblia, porque se eu não sei, eu preciso saber. E o problema é que isso é do ser humano. A gente pega um produto novo e a gente vai testando e vê o que funciona e não funciona. E você vai ver, não, isso aqui não é prova d'água, ixi, queimou. Não, isso aqui não deve ser, não, isso aqui não é 220. Se você não olha uma coisa básica, esses dias mesmo eu estava com um aparelho lá no meu balcão, e eu tinha uma tomada 220, eu falei, mas será que eu boto nessa 220 ou não? O que eu fiz? Eu virei o aparelho e olhei. Era 220. Então ela não ia queimar o aparelho. Se a gente começa a observar as instruções, a gente não se queima. A gente não estraga a nossa placa. A gente não atrasa a nossa vida. Simplesmente porque eu estou prestando atenção agora, como na voz, e mudando os meus caminhos. Eu presto atenção agora e comerão os melhores frutos dessa terra, comerão coisas boas e saudáveis, comerão coisas boas que a terra produz. Eu presto atenção, eu observo, por quê? Porque eu estou atento, por quê? Uma pessoa atenta, uma pessoa disposta a mudar. Uma pessoa que está observando os detalhes. Ele não quer mais viver uma vida alienada, uma vida insegura, uma vida que desagrada a Deus. As pessoas dizem que querem muito e vive com essas frases prontas, que eu quero muito, eu quero que Deus realize meus sonhos, eu quero curas, eu quero uma independência financeira, eu quero uma restituição no meu casamento. Mas na prática a gente não vê essa disposição. Na prática a gente não vê realmente a realidade. Todo mundo quer recompensa, e a Bíblia diz que o Senhor não faz acepção nenhuma de pessoas. Mas também não há como haver igualdade nas recompensas. Se Deus ele for igual, não tem sentido. Você vir todo dia na igreja, você jejuar, você ofertar, você dar passos de fé. Se eu pego uma pessoa que obedece a Deus, uma pessoa que ela anda segundo a vontade de Deus, uma pessoa que coloca tudo o que ouve em prática, uma pessoa que leva a prática do seu entendimento não só para você, mas como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, uma pessoa que é dizimista e ofertante fiel, uma pessoa que vive uma vida intencional, uma pessoa que muda todo o seu network, todas as pessoas que você anda, convive, trabalha. Bispo, eu não posso mudar tudo, mas você pode decidir com quem você anda. Jesus decidiu, por alguns momentos, em algumas horas, andar com Pedro, Tiago e João. Ele decidiu. Nós precisamos decidir com quem eu vou andar. E se ninguém pode me agregar, então ande sozinho. Uma pessoa que está disposta a uma vida próspera e ter o melhor mês, o melhor ano da vida, é uma pessoa que muda tudo. Ela se relaciona com Deus, ela busca ter intimidade com Deus. Uma pessoa que leva a sério a família que Deus confiou em suas mãos. E como a recompensa vai ser igual para aquela que vem quando quer na igreja, não dizima, não oferta, não tem intimidade com Deus, não sabe onde está a tua Bíblia e quando acha tem que passar um pano porque ela está cheia de pó, não muda os seus relacionamentos, ao invés de procurar uma pessoa dentro da igreja, procura em todos os lugares, procura em festas, procura, como agora a gente está vivendo no carnaval, e depois quer trazer ela, mas a gente muitas vezes é um jugo desigual, que ou você vai ganhar ou ela vai ganhar.
Mas a gente pode decidir as guerras que eu quero enfrentar. Você tem a opção da decisão. Uma pessoa que não leva a sério o propósito. Como a lei da recompensa pode ser totalmente igual? Se você faz mais, se você está na segunda-feira, se você está prestando atenção, se você está lá com o teu caderninho, escrevendo cada vírgula, cada detalhe, cada versículo, para depois você meditar, para você depois orar, para depois você praticar, para que depois os seus caminhos serão sim bem-sucedidos. Está lá em Josué 1:8. As direções do Senhor, mas para isso você tem que receber esse Espírito, tomar conta desse Espírito que o Senhor repetiu tanto para Josué. Precisa ter força, seja forte e corajoso, porque vai exigir uma força anormal, sobrenatural, uma força extraordinária, uma força épica, uma coragem épica e uma força épica, uma decisão que realmente vai ter que ser uma decisão radical. Para eu viver coisas grandes em Deus, eu preciso estar disposto. Eu preciso ouvir agora e obedecer. Eu preciso ter humildade para obedecer. Está aqui nas traduções. É a mesma coisa quando uma pessoa, ela decide emagrecer. E ela decide agora, eu quero perder peso. O que ela faz? Ela muda a sua alimentação. Ela muda a sua rotina. Ela começa a treinar todos os dias. Ela tem um foco, ela tem uma meta. Ela muda o seu network, ela começa a estudar e começa a ver quais alimentos vão me cair bem, outros não. Se ela não sabe tudo, ela procura um profissional. Se você não sabe tudo, tem um pastor para te ajudar. Se você não sabe tudo, tem uma Bíblia para te auxiliar, para te conduzir, para te orientar, para ser o manual da tua vida, sem dúvida alguma. Agora, tudo que a gente quer, a gente bota força. E a Bíblia nos ensina que quando eu boto força, e quando eu foco em alguma coisa, essa coisa expande. Interesse todo mundo tem, mas e o empenho necessário? Todos também têm. Se eu perguntar para você, que vai exigir uma força e uma coragem sua, para você levantar a mão agora, se realmente você está colocando todo o empenho necessário, se você está dando tudo que Deus exige para você viver o melhor ano da sua vida, quem poderia levantar a mão e falar, não, bispo, eu estou dando tudo, não tenho mais nada para dar? Levanta a mão. E os outros? Os outros que não levantaram, porque foi 90% da igreja não levantou a mão. O que a gente então está esperando? Se eu tenho sonho, se eu tenho promessa, se eu tenho palavra, se eu tenho direção, se eu tenho uma Bíblia, se eu tenho o Espírito Santo, o que eu estou esperando para ter o melhor mês, o melhor ano, o melhor emprego, o melhor casamento da minha vida? O que nós estamos esperando? Porque se eu estou tolerando coisas na minha vida, é porque essas coisas não me incomodam mais. E se não te incomoda, não vai te trazer mudança. E se não te traz mudança, está te deixando numa zona. A zona do conforto. A zona da segurança. A zona que parece uma areia movediça. Que quanto mais você mexe, mais você afunda. Recompensa é dada de acordo com o seu procedimento de fé. Faça muito bem algo e você será recompensado. Quando você vê o mundo, um povo operando tanto, buscando tanto na força do braço, e a gente sabe o que funciona, a gente diz que crê, a gente diz que está disposto a viver, mas no momento de eu pegar o que é simples, eu complico, e aquilo que é complicado, eu quero simplificar. Porque eu pego as técnicas do mundo que é difícil e tento trazer para a minha vida, e eu não pego as técnicas de Deus, as técnicas certas que o mundo botou uma purpurina, um camurça e te vendeu, porque isso aqui é de graça, por isso que chama graça.
E a gente quer pagar por aquilo que já foi pago na cruz. E eu ainda não possuí. Se aquilo já foi pago na cruz, por que eu estou vivendo ainda doença? Por que eu estou vivendo tantas situações da minha vida? Porque se eu já tomei posse, por que eu ainda estou passando por isso? A Bíblia fala sobre uma disposição. E você precisa estar disponível, disposto, aberto, comprometido. Você precisa ter fome. Você não pode aceitar o diabo vencer. Você não pode achar que amanhã você conserta. Porque uma das maiores mentiras que o diabo inventou na terra é que a sua hora nunca vai chegar. E que sempre a desgraça vai ser na casa do outro. Por isso que quando muitos passam, muitos de nós passamos em acidentes, a gente chega até parar o carro para tirar foto. Porque vem aquela coisa pecaminosa, que sempre é na casa do outro, mas quando alguém está pedindo dinheiro, uma mãe, um filho, a gente muitas vezes vira até o rosto. É comum encontrarmos pessoas com ciúmes, inveja do sucesso do outro. É interessante que, quando eu assumi o culto da segunda-feira, foi uma direção de Deus que foi dada pela bispa. Inicialmente, eu queria, aquilo estava dentro de mim, eu queria aquilo. Mas eu ainda não tinha noção do que era necessário para eu estar aqui em cima. Porque não é um culto somente. Eu estava substituindo uma mulher que se doa, que vive, se separa, não tem outra coisa, ela não faz mais nada. E eu não estava fazendo a mesma coisa que ela. Ela respirava, ela comia, ela acordava, ia para a cadeira para pegar, para estudar, voltava para a cama, vivia para... Aquela é a vida dela. E aquilo ainda não tinha entrado. Por quê? Porque não era um desafio muito grande, não é só subir no altar e falar até papagaio fala, o que mais tem aí são palavras, pregadores, você vai para a Sé, quando a gente faz trabalho, tem uma roda de pastores pregando. Isso é maravilhoso, a palavra está sendo pregada. Mas eu estava entrando num lugar, eu estava substituindo e eu não tinha ainda essa visão do que eu precisava dar tudo. Eu precisava estar disposto àquilo. E Deus ele nos mostra, ou você larga o emprego, ou você larga o casamento, ou você larga aquilo que Ele já te deu, ou você muda. Não tem como você viver com a bênção sem a entrega, ou com a entrega sem a bênção. Deus ele coloca, e Ele muitas vezes ele dá aquilo que a gente pede. Muitas vezes eu vejo pessoas pedindo um emprego com um salário 3, 4 vezes maior. Mas quando esse emprego exige você ficar mais horas no trabalho, se dedicar mais, entrar num curso, se profissionalizar, ser o melhor na sua área, a pessoa começa a não aguentar e começa a pedir para sair. A pessoa ela pede uma casa, Deus dá uma casa muito maior, mas também o IPTU será muito maior, a luz será muito maior, a água será muito maior. O condomínio será muito maior. Os produtos de limpeza, quem as mulheres sabem, os homens também aqui sabem, que gasta muito mais. É ou não é? Você aumenta a bênção, você aumenta o sacrifício. Não tem como andar. E naquele momento eu não havia entendido. E o ano 2022 foi desafiador para mim. Porque não é só vir aqui falar, né? Eu tinha também o quê? A bispa, como essa mãe, líder, amiga, para me corrigir do que eu precisava mudar. E eu precisei me desconstruir daquilo que eu achava que eu sabia. Mas aquilo que eu sabia não servia para esse culto. Esse culto exigia uma reconstrução. E essa disposição, quando não é dada, o que acontece? É impacto.
Todo momento você passa pelo fogo, e o fogo vem para purificar. Deus, Ele quer essa purificação, porque a purificação te dá uma graça. E quando você fala, não, bispo, isso aqui não é para mim, se Deus te deu, Ele te deu graça também para isso. Então nunca despreze aquilo que Deus te deu. Se você pediu, se eu tinha pedido, eu tinha que dar o que era necessário para essa bênção. Eu queria essa recompensa, mas eu não lutava por essa recompensa. Quem está conseguindo me entender aqui? A história de José, que percorreu um longo caminho e se submeteu o que tinha que submeter, ele aguentou firme. José entendeu que não estava preso às circunstâncias, mas sim, ele estava preso àquele processo. Nós amamos pessoas que passam pelos processos. Observa as necessidades do que esses processos exigem. E não tem dificuldade de se submeter ou se adequar àquilo que Deus exige. Porque estão focadas totalmente no resultado. Algumas pessoas agem sem sabedoria, muitas vezes de forma estúpida, com a família, no trabalho. E a gente vê que, para lidar com as coisas de Deus, eu preciso me comprometer com Deus e preciso me comprometer também com aquilo que eu me comprometi com os homens. A gente nunca vai chegar a um patamar maior em Deus se eu também não ser e não cumprir a necessidade daquilo que minha função exige. Se você tem a função de pai, você precisa ser o melhor pai. Se você tem a função de mãe, você precisa ser a melhor mãe. Se você tem a função no seu trabalho, seja o melhor no seu trabalho. Se você tem a função, e isso está realmente, e é a sua vida, porque tem pessoas que pegam o cristianismo, o seu ministério, como somente que está na sua vida, mas que não é a sua vida. Quando a gente pega coisas de Deus e só começa a colocar que ela está na minha rotina, está na minha vida, mas não faz parte totalmente na minha vida, eu pego aquilo que Deus me entregou com tanto amor, confiou em mim, como se fosse um anel. Eu não faço como faz parte do meu corpo, mas é como se fosse um anel, um relógio, que daqui a pouco eu tiro e eu troco. Deus não pode mais estar na nossa vida, Ele precisa ser a nossa vida. Porque na nossa vida tem muitas coisas, tem amizades que vão e vêm, tem roupas, carros, família, tem tudo. Mas Deus, quando você decide que Deus é a sua vida, você não pensa mais do que você precisa fazer, você faz. Quantos desafios eu já entrei, eu não pensei no que era necessário, eu precisava fazer. Quando eu realizava, eu entendia, não tem outra opção. Quando você coloca que tem uma segunda opção, você não dá tudo. Você não entrega tudo, você vive com um plano B, sempre com aquele caderninho de desculpas e justificativas e nunca sai do lugar. E essa palavra vem para nos alertar e para tirar os escamas dos nossos olhos. Porque se eu não estou fazendo tudo, por que eu estou exigindo tudo de Deus? Se uma pessoa está do seu lado, está fazendo, está entregando, está nos trabalhos, está jejuando, está orando, está vivendo, está possuindo, por quê? Ela deve ter a bênção dela retardada, atrasada, e a sua tem que vir primeiro que a dela. Eu preciso fazer mais. E você não se compara com o outro, você se compara com você mesmo. Quando eu parei de me comparar com outras pessoas, entendi que cada um tem um dom e um talento, eu comecei o quê? A focar naquilo que eu era bom. A gente muitas vezes quer se espelhar em pessoas que não têm o mesmo talento que você, e você pega o seu talento que Deus te deu com tanto carinho, e você despreza e bota na gaveta, e quer criar um talento novo, sabendo que aquele propósito dessa pessoa, aquele propósito não é para você.
Aquele lugar que essa pessoa está não é para você, não é este propósito. Você não pode pegar esses propósitos de outras pessoas e querer colocar na sua vida, porque Deus trabalha individualmente. Deus, ele trabalha de maneira individual. Quando você pega os rios que saem do Éden, você vê o Pison, o Guion, o Eufrates, o Tigre, cada um tinha uma função, e ninguém era pior que o outro, todos tinham uma função. Um era rápido, que é o tigre, outro, o Pison, aí você vinha o Guion, que era aquele que rompia, você via o Eufrates, aquele frutífero, o fértil, mas todos juntos, fazia esse corpo, as funções. Nós temos um propósito, somos o corpo de Cristo. Nós estamos aqui como a igreja, e que cada um vai ter uma função. Eu falei ainda na semana passada para os evangelistas, se o nosso dom é servir, sirva. Se o nosso dom é alegrar, alegre. Se o nosso dom é fazer, faça. Se o nosso dom é transbordar, transborde. Qual é o dom que você tem? Cada um foi chamado para alguma coisa. Mas para isso, você precisa estar disposto a fazer tudo. Não mais entregar 95% ou 96%. A bispa ainda falou ontem, estatísticas que comprovam que 95% das pessoas que traçam metas para o ano desistem delas, mesmo da metade do mês de janeiro. Antes da metade do mês de janeiro. A pessoa ela já começa o seu ano, já começa com as promessas, já vou entrar naquilo, eu vou entrar naquilo outro. Eu no mês de janeiro eu estava olhando, observava as pessoas entrando, muita gente nova na academia, e eu ficava observando. Estamos em janeiro, eu não vejo mais essas pessoas. Se eu não tenho um propósito certo, se eu não tenho um intuito certo, eu vivo naquela frase que o mundo vive falando, é o projeto verão. Quem já ouviu essa frase? Não, eu estou no projeto verão. Mas o verão acaba, é ou não é? Tem coisa que tudo na vida vai acabar. O que Deus te entrega, não vai acabar. O carnaval é 1 dia, 2 dias. Deus, ele nos dá uma vida eterna. É algo ilimitado. É algo que diariamente ele te dá paz, que eles tentam buscar. Ele te dá alegria, ele te faz uma pessoa feliz. Por quê? Porque você tem uma vida com ele, você tem uma intimidade com Deus. No livro de Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Ainda na NVI diz, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Na amplificada, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama se satisfaz em usá-la, comerá dos seus frutos e arcará com as consequências de suas palavras. Nós temos esse privilégio. E Deus nos deu o poder da palavra. Quando você vai lá em Gênesis 1, Deus disse, Deus viu. Deus disse, Deus viu. Deus disse, Deus viu. Haja luz. E havia. Você vê o poder que Deus nos deu. Que se eu declaro vida, eu tenho vida. Se eu declaro morte, eu recebo morte. Se eu declaro que eu sou inteligente, eu sou inteligente. Se eu declaro que eu sou burro, eu sou burro. Eu vejo muitas pessoas aí achando bonito, vem filme, Hollywood quer inserir, quer colocar em nós a televisão, as redes sociais. Não, porque eu sou burro mesmo. Não, porque eu sou um tonto. E o pessoal ri e acha graça. Não, porque esse menino é muito levado. Não, porque essa menina é muito arteira. E a gente vai colocando, vai soltando e acha bonito e esquece que até uma piada pode se tornar verdade. Quantas histórias que a gente já ouviu de pessoas falando, depois vivendo? Se nós temos o poder da língua,
E a morte e a vida está no poder da língua. A maneira que eu uso a minha boca pode trazer vida ou pode trazer morte. Não somente para você, mas para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para a sua empresa, para os seus descendentes. Se você vive declarando miséria, você vai viver miséria. Mas se você declara prosperidade, você vive cada vez mais nessa prosperidade. Hoje eu recebi um vídeo ainda de um cientista, um cientista japonês fazendo um teste com 3 copos com arroz. Ele colocou água nos 3. E aquilo ele decidiu declarar cada uma coisa, e o último não declarava nada. Primeiro ele declarava coisas boas. Começava a declarar, você é meu amigo, você é abençoado, várias coisas declarava. O segundo ele só ofendia, só xingava. O terceiro ele não falava nada. Depois de 30 dias, o primeiro estava até fermentando. O primeiro das declarações, ele não tinha embolorado, não tinha acontecido nada. Muito pelo contrário, estava até frutificando. O segundo estava já todo mofado, aonde ele declarou coisas ruins, ofendeu, E o terceiro, que ele não falou nada, estava mais ou menos, estava meio embolorado. Se o mundo, e esse cientista não estava falando de Deus, não estava falando nada disso, muito pelo contrário, ele estava sendo, a mentalidade, a intenção dele era sobre as nossas crianças, os nossos filhos. Se até o mundo já observou o poder das palavras, nós que temos o dono da palavra, o Criador de todas as coisas, que fez o céu e a terra pelas palavras, a gente ainda acha e vive uma vida infantil e imatura que eu posso falar o que eu quiser e não viver as consequências da nossa fala. As palavras não vai ter efeito só na sua vida. Se Deus não faz acepção de pessoas, por que só em você? Só você não vai acontecer as pragas, a miséria, os xingamentos, as ofensas que saem da nossa boca? Mas eu não pensei, então começa a pensar. A gente vive com essas desculpas, não porque saiu, porque o cara me fechou na hora. Não, porque a pessoa porque a pessoa ela me prejudicou. Não, porque ela lá no meu trabalho, bispo, você não sabe, lá no meu trabalho ela quis me prejudicar. Ela fez isso. Por que a gente sempre quer colocar a culpa nas pessoas? E a gente não tira esse controle de Deus. Se Deus é o Todo-Poderoso, por que Ele não tem o poder de todas as coisas? E se Ele tem o poder de todas as coisas, por que Ele não permitiu essas coisas acontecerem na tua vida para sair essas coisas que saíram de você? Deus, Ele nos traz situações para que essas coisas sejam trabalhadas. Nós precisamos devolver o controle de Deus. Se eu estou na doença, é porque dessa doença vai sair um grande testemunho. Se eu estou na prosperidade, é porque Deus me colocou lá. Se eu bati o carro, vamos aprender. Por que eu bati? Bispo, porque essa pessoa... Então o que eu posso aprender? Eu lembro de um tempo que aconteceu umas 2, 3 vezes seguida, de uma situação no dente com uma pessoa, e eu ter que levar essa pessoa, E todas as vezes, inclusive essa pessoa é a bispa, Não queria falar, mas vou falar assim. Essa pessoa, inclusive, ela já falou aqui, Uma coisinha quebrou o dente lá, e ela foi, depois de 2 semanas, a gente foi de novo, aconteceu a mesma coisa, e a gente naquele momento não entendia por que estava acontecendo aquilo. Mas aquilo gerou o quê? Um encontro com uma outra pessoa que precisava de uma liberação de um milagre. E ela o quê? Ela queria ser mãe, uma doutora. E uma dessas idas a gente começou a entender que a gente está olhando para coisa tão pequena, é desgastante, mas em comparação com uma pessoa que está estéril e agora está tendo filho nas mãos, hoje ela tem seu filhinho, já nasceu, graças a Deus, mas Deus usou a bispa para liberar aquela gravidez em uma situação que inicialmente era ruim. Mas se a gente sempre enxerga tudo que é ruim, eu nunca vivo o que é bom. Se eu não enxergo o problema como uma oportunidade, eu nunca vou viver as oportunidades. Se o seu dia foi difícil, o que você pode tirar dele?
Porque Deus ele nos entrega dias que muitas vezes é muito difícil. Mas no final você vê a glória de Deus em alguma coisa. E a gente vive, assim, a gente confia em Deus, a gente deita. Como o próprio Jesus estava naquela tempestade, mas ele estava dormindo. Porque ele sabia da autoridade que ele tinha. E quando acordou, os discípulos tudo, acorda, acorda Jesus. Ele parou aquela tempestade, por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Não era porque ele era filho de Deus, é porque ele tinha fé. E quando nós temos fé, nós cremos em tudo que foi liberado para nós. Nós vivemos tudo, nós tocamos em tudo, nós expulsamos, nós declaramos cura, nós declaramos prosperidade, e nós vivemos a prosperidade, nós vivemos a cura, nós vivemos um excelente casamento, nós vivemos e vemos filhos, os nossos filhos crescendo, sendo abençoados, os melhores na escola, os melhores na igreja, futuros grandes pais, maravilhosas mães, porque você declara, você crê, e aquilo acontece. Deus nos dá essas oportunidades, e Deus ele falou tantas vezes sobre, ainda o que está escrito aqui em Abacuque 2:2, então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Você vê que o Senhor aqui ele usou imagens para Gideão, Abraão e outros se agarrarem. Quando você vê Deus falando com Abraão, olha para as estrelas do céu, olha para os grãos de areia, você pode contar? Assim será sua descendente. Você vê quantas coisas que o Senhor nos mostrou, para a gente realmente enxergar coisas grandes. Para a gente ver o que realmente Deus ele tem preparado para nós. Se Ele fez com o pai da fé, será que a gente está nessa posição? Porque oportunidade a gente tem, palavra a gente tem. E a Bíblia ainda volta aqui, ainda eu volto a dizer, Isaías 1:19, se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Nós temos memórias, nós temos fotos, coisas que já aconteceram em nossa vida, muitas vezes muito ruim. Agora, temos a disposição, aquela mesma disposição. Porque eu lembro que quando eu fui ter o João e o Davi dentro de hospital, eu lembro que aquela oração foi uma oração que saiu da minha alma. E quando eu entendi que orações que saem da alma têm efeito, eu entendi que era dessa maneira que eu tinha que orar. Mas infelizmente muitos só vão fazer essas orações quando estiver lá com a despensa vazia, ou numa sala de espera de um hospital, porque não vive de maneira intensa. Muitas vezes vive de uma maneira mais reativa, reagindo às situações, do que uma maneira preventiva, sempre plantando todos os dias essa vida, essa disposição que o Senhor quer nos ensinar. No livro de Mateus 7:7 diz, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você pode pensar, falar escolhas que realmente vai contribuir na sua vida, mas nós podemos viver e escolher pensar de uma maneira certa, de uma maneira próspera, de uma maneira abundante. A Bíblia, o Senhor nos dá essa permissão, que se eu pedir, se eu buscar, eu encontrarei.
Se eu bater, essa porta será aberta. Mas será que eu estou nessa humildade de buscar? Realmente essa humildade de procurar? Essa coragem de bater e crer que essa porta será aberta? Eu falei ainda na semana passada, ainda da Rita, da fé que ela depositou. Ela ungia todos os produtos que vendia. O que aconteceu? Os clientes antigos que pararam começaram a voltar. Ela creu, ela escreveu no propósito dela o salário que ela queria. E quando o patrão passou, ela começou a falar, ela não se intimidou. O que aconteceu? O patrão chamou ela, aumentou o salário dela. E uma coisa que parece simples, mas exige força e coragem. Exige que você busque, exige que você escreva, que você coloque no teu painel, que você declare. Vai exigir que você viva isso aqui, que você use todos os sentidos que Deus te deu. Você usando os seus olhos, você ouvindo a palavra, você declarando com a tua boca, você cheirando, crendo, aquele cheiro agradável quando aqueles sacrifícios eram dados. O Senhor ele nos mostra aquela gordura, né, que Arão, os filhos de Arão, os descendentes, eles queimavam no fogo, chegava um cheiro agradável. O Senhor nos mostra, a gente toca, a gente declara, a gente vai no lugar, a gente pisa. O Senhor disse: pise para Abraão na terra, porque esta terra será tua. Será que eu estou usando todos os sentidos? Será que a minha vida está totalmente voltada para Deus? Eu vejo, eu declaro, eu escrevo, como Abacuque diz em tábuas, eu faço meu painel extraordinário, eu estou declarando sobre a minha casa, eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou tocando desde um carro até uma casa, um apartamento, um salário, eu não sei. Mas será que a gente está vivendo totalmente uma vida para Deus? Eu me voltei 100% para Deus? Porque Deus nos deu tantos sentidos, a gente muitas vezes não vê sentido em nada. Porque se eu não faço e não uso o maior sentido de todos, se eu não obedeço a Deus, se eu não entrego meu coração para o Senhor, eu não vou ter sentido, não vai haver sentido mesmo. Quanto mais distante de Deus, mais difícil você entender a palavra. Quanto mais distante, mais difícil de você absorver a palavra. Quanto mais distante, mais difícil você declarar bênçãos, declarar uma vida poderosa, aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Em 1 Crônicas 11 diz: naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar o Jebuseu se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi, ele tinha muitos soldados importantes e valentes. Mas Joabe, ele possuiu aquele desafio. Ele não era o mais rápido, a Bíblia diz que ele não era o mais rápido. Não deveria ser também o mais habilidoso. Mas ele pegou aquela oportunidade e não queria saber, porque ele queria o comando do exército de Davi. Se perdeu depois, mas nesse momento, ele viveu aquele momento. Será que quando você vê uma oportunidade, você está entregando tudo? Você não quer saber qual o desafio que você vai enfrentar. Você enfrenta. Você não quer saber o que vai precisar. Você está focado no resultado. Você está olhando lá na frente. Eu posso ter que enfrentar, sim, vou ter que enfrentar Golias, vou ter que enfrentar gigante, vou ter que enfrentar exército, mas eu quero o comando. Eu quero isso na minha vida. Eu estou olhando lá para o final. O que realmente eu quero é o que vai te fazer levar lá. Porque se a gente focar no processo, a gente vai parar. Vai precisar mudar tudo. Se eu quero coisa grande, eu vou precisar agir como um homem e uma mulher com uma mentalidade grande, com propósitos grandes. E vou ter que depositar uma grande força. Eu vou ter que ter um grande comprometimento. Eu vou ter que ter uma grande ousadia, uma grande resiliência. Mas isso Deus já te deu. Deus, Ele confia em você. E sabe
se você estiver focado, e você abraçar tudo aquilo que Deus já te entregou, crendo que você já recebeu, você vive. Joabe, ele viveu, ele não sabia o tamanho do que ele ia enfrentar, ele queria, ele possuiu. Aquilo fazia parte dele. Em 1 Samuel 17:32 diz, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Davi, ele nunca tinha tido essa experiência. Às vezes a gente olha e quer proporcionar, a gente quer virar engenheiro. O tamanho do problema, você até mede o problema, olha o tamanho dessa dificuldade, olha o tamanho dessa montanha, olha o tamanho desse Golias. Ele é amedrontado, você tem medo dele, você vê a ousadia, a experiência, um filisteu que era treinado desde os 5 anos de idade, todo coberto de bronze, as suas espadas, o seu escudo, a sua lança, o seu capacete, a sua altura, você vê o tamanho do problema, e chega uma pessoa que era gigante espiritualmente, ele era o menor de lá. Ele era menor que leão, ele era o menor que urso, ele era menor que Saul, ele era o menor do que Golias. Mas o que é gigante? Aquele que absorve, aquele que tem intimidade com Deus, sabe que é imbatível espiritualmente. E quando nós somos imbatíveis espiritualmente, nos problemas que a gente encontra, a gente já chega desse jeito. A gente sabe o Deus que serve. E quando você ouve esse problema, você já chega e se torna autoridade no lugar. Porque você vai chegar, todo mundo está abatido e você vai falar. Ninguém precisa ficar abatido com o coração por causa desse problema. Ninguém precisa ficar com o coração abatido por causa dessa doença. Ninguém precisa ficar com o coração abatido por causa dessa dívida. Ninguém precisa ficar com o coração abatido por causa dessa situação. Respondeu Saul, você não tem condição de lutar contra este filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Esse era o líder dele, o homem que os mais altos batiam no seu ombro, bonito, a Bíblia diz que era um dos mais bonitos de Israel. Mas esse era o líder, a pessoa que buscava defender a imagem, a pessoa que ela andava com uma carteirinha, eu sou o rei. Por quê? Porque era dependente da imagem. Ele era o quê? Um perseguidor de tronos. Davi era um perseguidor de Deus. Saul, ele caçava a aprovação das pessoas. Davi caçava a aprovação de Deus. E quando o seu coração não está em Deus, você fala essas coisas. E ao invés de você levantar, você quer desanimar a pessoa, mas quando você encontra um Davi na rua, você sabe exatamente como ele vai responder você. Quando uma pessoa vir e querer de alguma maneira, atrasar a tua bênção, te colocar medo no teu coração, você vai já saber que isso é um teste. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. A ovelha não é tua. Às vezes as pessoas falam, não, mas, né, eu estou aqui, né, mas eu estou defendendo, mas isso aqui não é nem meu. Eu vou defender aquilo que não é meu, para mostrar o coração de Saul. Para mim era um dos maiores, um dos maiores qualidades de Davi era essa aqui. Ele cuidava das coisas pequenas. Quando nós cuidamos das coisas pequenas, Deus nos escolhe. Teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão, um urso, e leva uma ovelha do rebanho. Quando aparece, o que acontece? 35. Eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, porque isso vai acontecer, não ache que aquilo que você perdeu, Deus te restitui e não vai ter retaliação do diabo.
mas vem por retaliação para quê? Eu o pego pela juba e o atinjo com golpes até matá-lo. Vamos ler juntos. Eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Qual é a ovelha que você precisa tirar da boca do diabo hoje? Eu quero que você fale agora qual é a ovelha que você precisa arrancar da boca dele. Fala! Qual é a ovelha que você vai tirar hoje da boca? Porque Davi não ia com medo. Davi sabia quem ele era. Ele não se importava o tamanho do leão, do urso e muito mais. Nós vamos nos importar do tamanho do problema, do Golias ou do diabo. Você sabe aquilo que Deus confiou na sua mão. Você pode até ter perdido. E muitas vezes não foi nem perdido, Deus está te testando. Mas agora o maior teste é esse. Você vai ter coragem de ir atrás para arrancar e resgatar e declarar essa restituição dessa ovelha perdida. Quando se vira contra mim, eu acabo de matar o problema. Você só pegou, mas isso nunca mais vai passar. Este problema não vai voltar amanhã. Se você mata o problema hoje, porque tem gente que vai só até a metade do caminho. O leão está lá dormindo, o urso está lá bobeando ali, vai devagar. Não deixa o bicho acordar, né? Agora, nós queremos que o diabo ainda se vire contra nós. Sabe por quê? Porque ele nunca mais, esse leão, esse demônio, essa maldição vai voltar no meu território. Você crê? Nós temos que eliminar coisas que podem voltar na nossa vida. E temos que estar dispostos e até o final. Não é parar somente resgatar a ovelha do Pai, a bênção que Deus te deu. Você vai, você tira, você resgata e você elimina os problemas. 36. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Repita comigo. Eu sou capaz de matar tanto um leão. Fala qual é esse leão. Exatamente qual é esse leão hoje que entrou no teu território. Quanto um urso, agora fala esse outro urso, porque não é um problema só. Sempre vem acompanhado. Esse filisteu incircunciso, qual é o nome desse filisteu? Porque o nível está maior. Para você viver a maior bênção da tua vida, uma virada na tua vida, como Davi estava tendo uma virada na vida dele, você vai ter que passar pelo último teste. Esse teste chama Golias. Esse teste não é um filisteu que passou despercebido, mas está 40 dias naquele território. Será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. O Senhor, já diga pela fé, o Senhor me livrou das garras. Qual o problema? De qual o nome desse leão? O Senhor me livrou das garras dessa dívida tamanho tal, desse problema no casamento tamanho tal, dessa doença desse jeito, fala as características do negócio. E das garras do urso, e me livrará. Continua, e me livrará das mãos desse filisteu. Qual é esse filisteu também? Diante disso, Saul disse a Davi, essa frase para mim é maravilhosa. Vá, e que o Senhor esteja com você. Essa é a frase sabe por quê? É maravilhoso, mas sai da boca de uma pessoa que não pratica. Sabe falar, sabe ensinar, sabe julgar. É um ótimo professor, mas um péssimo aluno. Mas você fala, eu sou um ótimo aluno. Eu aprendo com meu professor. E agradeço pelos seus ensinamentos. Porque ele me ama. Eu não busco trono.
Eu busco a Deus. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Feche seus olhos. E eu quero que você fale nesse momento com Deus. Eu quero que você hoje se comprometa com Deus. Você irá fazer tudo. Chega de reservas. Chega de desculpas. Chega de justificativas. Você estará como aqui em Isaías 1:19. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Deus, Ele te chamou para você comer aquilo que tem de melhor nessa terra. Deus te chamou para você dar os maiores testemunhos dessa terra. Deus te chamou para você ser único nessa terra. Deus te chamou para você viver o épico, o extravagante, o extraordinário. Deus te chamou para você ser os Davis. Que o Senhor confiou coisas, e pode sim, o diabo até está tentando roubar, mas você vai atrás, porque o que o Senhor te deu, a porta que o Senhor abriu, homem nenhum pode fechar, e a porta que o Senhor fecha também, homem nenhum pode abrir. Ele é o Todo-Poderoso, e Ele sabe, hoje, qual é o nome das ovelhas que estão na boca dos leões e dos ursos. E sabe também que você tem Golias para enfrentar. Mas da mesma forma que Davi disse, da mesma forma, do mesmo jeito que Deus me livrou do urso e do leão, também vai me livrar desse filisteu incircunciso. Eu quero que você olhe nesse momento, pela fé, e eu quero que você lembre da onde Deus já te tirou. Quais são os leões e ursos que Ele já te livrou? Lembra? Aquele urso que poderia ter matado toda a tua família, ter destruído teu casamento, teu financeiro, mas você arrancou aquilo que estava na boca dele, e você eliminou aquele diabo, aquele espírito que estava na tua empresa. Você já fez tantas coisas com Deus. Davi, ele sabia exatamente que o diferencial dele era Deus. Todos eram maior, mas ninguém era maior dentro do coração. Todos poderiam ter maior estatura. Saul, Golias, leões, ursos, mas no seu coração, na sua fé, na entrega total de Davi, ele era imbatível. E você hoje, se você estiver disposto a ter este relacionamento com Deus, a partir de hoje você é imbatível. Nada mais pode entrar no teu território e roubar aquilo que é teu. Fala com Deus nesse momento. Eu creio que Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que Teu sangue é o que basta pra mim. E eu creio
Pega o seu propósito nesse momento. Eu quero que, se você puder, abra ele. Eu quero que você nesse momento ore para Deus. E eu quero que você fale para o Senhor que eu não andarei mais em reserva. Eu não vou entregar aquilo que sobra, mas eu vou dar uma disposição que eu nunca dei. Farei escolhas extraordinárias, para que a partir de hoje eu comece a viver resultados extraordinários. Porque para muitos, Deus já entregou todo o seu propósito. Mas Deus quer que você agora tome decisões. De você tomar e ter essa mente, essa humildade, essa obediência. O Senhor quer que você esteja disposto a entregar tudo. Parar de justificar, ou questionar, ou achar que pode fazer depois. Nós não temos amanhã. O amanhã não nos pertence. Entenda isso, você só tem agora, hoje, nesse momento. Você só tem agora. E Deus quer ouvir de você agora. E que teu coração seja alterado nesse momento, para o coração que realmente vai viver uma vida íntegra com Deus. Não vai mais deixar reservas. Vai crer que tudo que for preciso e precisar ser feito, você fará. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Deus. Eu quero agradecer, meu Pai, por essa palavra, essa mensagem. Eu quero, meu Pai, que o Senhor visita cada coração, meu Deus. E que corações, meu Pai, como o de Davi, sejam colocados. Esse coração, meu Pai, que sabe o tamanho do Deus que tem, que não anda com reservas, que não tem desculpas, e que sabe que tudo que o Senhor fez na nossa vida até hoje, só é um testemunho para nos afirmar que da mesma forma que o Senhor nos livrou no passado, vai nos livrar hoje novamente. Eu creio, meu Pai, em Golias caindo, meu Deus, incircuncisos, e creio, meu Pai, que as declarações que sairão a partir de hoje da nossa boca, vai trazer vida, declarações que trarão vida, declarações poderosas, declarações que me vai elevar o nosso nível. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, e peço que o Senhor venha concretizar e materializar os propósitos, a cada pedido, a cada desejo, a cada sonho, e que mais do que isso, hoje, aquele que ouviu esta palavra, aquele que absorveu esta palavra, nunca mais será o mesmo. E quando eu perguntar novamente quem está dando tudo, eu vou ver a igreja toda levantando a mão, meu Deus, porque não anda mais em reserva. Uma igreja, meu Pai, que te ama mais do que a própria vida, porque sabe que até a vida foi dada por ti. Sabe que a própria vida, meu Pai, está sendo preservada pelo Senhor. Nós saímos daqui hoje, meu Pai, como novos homens e mulheres, que viveremos, tocaremos e testemunharemos o melhor mês, o melhor ano das nossas vidas. Restaurações inacreditáveis, restituições, meu Pai, meu Deus, inacreditáveis, meu Deus. Eu creio, eu declaro os seus propósitos totalmente realizados, e que hoje as situações que te aflige venha virar o testemunho do amanhã, que possamos sim, meu Pai, viver uma vida que te agrada, uma vida que te agrade, sem reservas. Nós te amamos demais e te agradecemos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.